um assunto bem interessante, heróis anônimos, né? Quando a gente fala de heroísmo, há muitas imagens que vêm à nossa cabeça. Se a gente colocar heróis no Google, não sei se alguém já fez essa experiência, por alguma razão, eu fiz, até porque eu queria trazer umas imagens para vocês aqui hoje. Mas o que aparece para nós? Aparecem aqueles heróis que marcaram a nossa infância de maneira bem significativa. O Super-Homem, o Batman, né? A Mulher Maravilha e outros heróis. O que é interessante quando a gente nota nestes heróis a forma como eles são desenhados ou descritos é que sempre há uma fantasia, uma capa, algo tentando esconder esse heroísmo de alguma forma. Seja para manter uma identidade secreta, não é? Seja por outras razões. Então, esse heroísmo, ele está de alguma forma escondido. Eu acho que é muito interessante fazer essa analogia para o que nós vamos discutir aqui hoje. Nós entendemos heróis como pessoas que têm uma força sobre-humana, algo sobrenatural, algo além da nossa compreensão, do nosso entendimento. Algo que faz com que aquela pessoa seja admirável, seja diferente, seja superior. É assim que nós, todos nós, via de regra, entendemos o herói. Quando somos crianças, sonhamos em voar como o Super-Homem, não é? Colocamos um lençol, amarramos o lençol e pulamos do sofá como se fôssemos voar. Temos esse desejo de ser especiais. O heroísmo nos faz sentir especiais, não é? Imaginamos que somos invisíveis e que então poderemos fazer o que quisermos. Temos várias personas, várias identidades que construímos e comunicamos em função de um desejo interno nosso, de sermos especiais. É essa visão que o heroísmo nos dá. Hoje, Joana de Ângeles nos propõe esse capítulo no seu livro, Diretrizes para o Êxito, que é falar sobre os heróis anônimos. Não esses que se sentem especiais por serem vistos, mas aqueles que, mesmo não sendo vistos, são heróis. E são ainda mais heróis do que aqueles conhecidos por nós. É essa reflexão que faremos hoje. Quantos heróis anônimos há por aí? Então, para começarmos a discutir esse assunto, nós vamos pensar um pouco sobre os valores que santificam os heróis. Joana de Ângeles nos trouxe que os heróis são pessoas que têm gestos audaciosos em defesa da vida. Faz sentido, não é? Essa pessoa tem audácia. Quantos de nós têm audácia simplesmente de viver? Simplesmente de desafiar o status quo? Simplesmente de pensar diferente do que todos os outros? Essa audácia, ela às vezes falta um pouco. Temos as pessoas que são bastante audaciosas, mas que são anônimos na rede social. Se sentem audaciosos ao comentar aquele ou outro post, aquela ou outra ação, mas estão escondidos ali. Ninguém sabe quem são exatamente. Aqui ela fala de uma audácia real. Uma audácia que põe à prova quem você é perante quem for em qualquer circunstância. São testemunhos eloquentes de exaltação do bem. Esses são os verdadeiros heróis. Porque os heróis reais são aqueles que fazem o bem. Né? Às vezes acreditamos que aquelas ações daquela pessoa podem estar fazendo bem, mas na verdade a pessoa... Alguns personagens que são os heróis da nossa infância, eles têm os dois lados, né? O bem e o mal. Há uma dicotomia ali. Né? Para querem mostrar que o herói também é alguém falho, alguém que erra. É bastante interessante, né, esse ponto de vista. Mas os heróis reais que praticam o bem são aqueles que talvez estejam passando pela cabeça de vocês nesse momento. Alguns nomes. Conseguem? Eu não estou falando de heróis anônimos, não. Estou falando dos conhecidos. Quem para você é um herói? Interessante que uma vez eu participei de um processo seletivo. Eu era muito jovem. Eu
tinha uns 14 anos e eu queria entrar numa empresa. Eu tinha ido para fazer estágio. E eu nunca me esqueci de uma das perguntas que tinha lá no processo seletivo. Você preenchia, né, um questionário, participava de dinâmicas e tal. E perguntava quem é seu maior herói. Né? E depois, na hora que você sai, conversa com os colegas, né, sobre quem as pessoas colocaram, é muito natural que as pessoas sempre colocam um nome muito significativo na internet. Às vezes, da internet, não da internet, do que é conhecido, né? Às vezes você vê pessoas que querem se tornar vistas de alguma forma, né, e que aparecem muito fortemente para outras pessoas e que estão imensamente reconhecidas pelos outros. Nós, seres humanos, temos uma necessidade imensa de reconhecimento. Faz parte de quem somos. Precisamos de segurança, depois reconhecimento. Então nós temos a questão do reconhecimento como uma parte fundamental da nossa vida. Queremos ser vistos e reconhecidos por quem somos. Queremos ser especiais. Faz parte de nós. Mas o quanto isso realmente é real e importante? Vamos pensar sobre isso. Atividades grandiosas em favor da sociedade. Sentimentos de solidariedade. Atividades grandiosas em favor da sociedade. Vem alguém à cabeça de vocês? Vamos pensar dos grandes nomes do espiritismo. Podemos pensar no Chico Xavier como um herói não anônimo? Ele não era anônimo. Não é? Muito conhecido. E ele fazia atividades grandiosas em favor da sociedade. Ele deixou de ser, né, qualquer coisa que ele quisesse para prestar um serviço para a humanidade durante toda a encarnação dele aqui. Ele é um herói, na visão, no conhecimento de qualquer pessoa. Mesmo quem não for espírita, reconhece Chico Xavier como um homem extraordinário, uma personalidade. E ele não tinha capa. Ele também não se escondia. Não é? Ele, na verdade, era ele, puramente, simples assim, como ele era. Não é? Sacrifícios incomuns pelas causas do dever e da honra, a verdadeira honra, aquela que entendemos como a honra. Não a honra pelo sangue, a honra pela dignidade, a honra pela família, a honra do cumprimento do dever. É dessa honra que a gente está falando. Este é o meu dever, eu vou honrar o meu dever. É desta honra que nós estamos falando aqui. Renúncias profundas, porque esses heróis que fazem o bem pela sociedade, eles renunciam. Passamos a vida inteira escolhendo e renunciando. Já refletiram sobre isso? A todo momento fazemos uma escolha. E às vezes nem percebemos que estamos escolhendo o tempo todo e renunciando. Toda escolha que fazemos, renunciamos a algo. Por exemplo, vocês todos renunciaram ao edredom. Hoje, não é? Vocês vestiram as suas blusas de frio e vieram aqui, na casa espírita, sem que ninguém os obrigasse. Vocês fizeram uma escolha, renunciaram ao conforto do seu lar, porque entenderam que aqui seria melhor. Estamos o tempo todo fazendo renúncias. Mas quando essas renúncias são muito grandes, exigem de nós muito sacrifício, qual escolha faríamos? Não é? Para sermos esses heróis aqui. São pessoas que prestam movimentos socorristas, que amparam os sofredores. Quando você escolhe a sua profissão, o que você pensa, né, sobre isso? Imagina pessoas que escolhem profissões que são até perigosas e são profissões que vão ajudar a amparar os outros. Vamos pensar nos bombeiros, que arriscam a sua vida todos os dias, né, para salvar outras pessoas que estão ali. É um sacrifício imenso, não é? E muitas vezes essas pessoas não são nem lembradas. Nesse caso, são heróis anônimos, não é? Doação superlativa, salvando acidentados. Pessoas que em atos de grande bravura arriscam a vida para salvar outra pessoa. Outras pessoas. Tem vários casos, mas eu trouxe uma história aqui que me chamou bastante atenção. Que é a história de uma professora
Em 2017, na cidade de Janaúba, Minas Gerais, ouviram esse caso? Eu trouxe aqui escrito porque eu não lembrava esses dados. Ficou tristemente famosa por um incêndio em uma creche que deixou 14 mortos, que foi provocado por um vigilante. Era uma professora que trabalhava no local. Essa professora da creche, chamava Helen, ela abraçou o agressor para que ele parasse de matar, de prejudicar. Salvou 14 crianças. Só que ela ficou com o corpo dela 90% queimado e aí ela não aguentou, não resistiu. Uma grande heroína. Alguém anônima, que num ato de bravura salvou tantas crianças. Né? Quanto amor essa mulher dedicou a pessoas que nem eram do seu convívio familiar. Né? Pessoas com as quais ela trabalhava. Ela deu a vida por eles. É uma heroína. Né? E uma heroína anônima. Porque muitos de nós não sabem nem o nome dela. Eu não sabia. Precisei ler aqui para lembrar. Atos de bravura. Um heroísmo que às vezes não compreendemos, mas por que ele fez isso ou aquilo se a pessoa ali não é nem próxima, não é nem querida por ele? Pessoas forradas de sentimentos elevados, que esquecem-se de si mesmas e atraem a atenção da comunidade, dedicando-se à fraternidade, às realizações dignificadoras, de promoção moral e social de outras criaturas, tornando-se heroínas que elevam os níveis espirituais da humanidade. Vamos pensar em todas as pessoas que praticam o bem e o amor nos círculos religiosos. Não no espiritismo, em todos os círculos religiosos. Porque há pessoas boas em quaisquer lugares. E há pessoas que não entendem o bem em quaisquer lugares. Mas há sim pessoas valorosas, boas, cheias de amor no coração. Mas em geral são pessoas anônimas, que nós não sabemos, não conhecemos, não identificamos, porque elas têm dentro delas um profundo sentimento de humildade. E essa humildade faz com que elas se julguem a si mesmas constantemente e que elas não se achem dignas dos holofotes, porque elas acreditam que o ato de bravura que elas empreendem não é nada demais. É simplesmente a sua obrigação, é o seu dever. Pessoas que quando são agraciadas com reconhecimento, pelo agradecimento de pessoas que ficaram realmente gratas, essas pessoas recebem esse obrigado sem entender o sentido daquele agradecimento, porque ela só fez o que era a sua obrigação. Esse nível de humildade tão profunda que faz com que ela não queira estar nos holofotes, que ela queira realmente fazer aquilo que ela acha que é o certo, que ela acha que é o correto, simplesmente porque ela tem dentro de si um guia, um manual do que ela deve praticar todos os dias, sem que ninguém diga a ela. Pessoas que às vezes buscam se destacar em meio a discussões fervorosas, no âmbito da política, não é? Da religião, no âmbito de quaisquer questões que a gente pense sociais, econômicas, ambientais, que é onde a gente vê maiores discussões. E muitas vezes aquele verbo cheio de eloquência para confundir, para convencer um auditório. E alguém lá no meio que fala, mas eu acho que isso aí não é bem desse jeito. Enquanto que todo mundo está concordando com aquilo. E essa pessoa se destaca ali porque ela acredita que aquilo não deveria ser daquela maneira. Ela pensa um pouco diferente. Sinais do seu exemplo que podem estimular outros mais tímidos a assumirem os valores que lhes ornam o espírito. Isso é interessante. Ontem na preleção, nem todos estavam aqui, nós falamos sobre amai os vossos inimigos, né? E falamos sobre o item que você realmente dá a outra face, que você realmente aceita a sua condição de ser, apanhar, digamos assim, né? Que se a gente for levar o pé da letra, né? Você recebe um tapa numa face, você dá outra face. Que na verdade a gente tem que Jesus queria nos ensinar que devemos mostrar a outra moeda, a versão do bem. E que Paulo nos trouxe o seguinte exemplo, que se seu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Se ele tiver sede, dá a ele de beber. E permita que brasas se acumulem sobre a sua cabeça.
E nós comentamos aqui que essas brasas, elas são um incômodo inicial que causa nessa pessoa. Porque todo ato de maldade que ela faz contra você, você devolve com bem. Isso começa a fazer a mudança da pessoa. É disso que ele está fazendo aqui. Você passa a ser um exemplo de moralidade e autoridade moral, como nós dissemos aqui. Que simplesmente é reconhecido. Não porque você tenta ser alguém que você não é, ou usa uma máscara, uma capa, mas porque você tem aquela autoridade profunda no âmago do seu ser. Você já aprendeu como você deve seguir. E você é um exemplo. As pessoas olham e falam, nossa, quanta bondade ela faz sem levar nada em troca. Quando eu falo ela, eu estou falando da pessoa. Quanta bondade ela faz sem levar algo em troca. Quanto amor ela pratica. Quanto altruísmo tem nessa pessoa. Não é? Então, buscamos, durante toda a nossa vida, esse reconhecimento é real. Mas quando entendemos que esse reconhecimento ele está além dos olhos de quem vê aqui na Terra. Esse reconhecimento ele está relacionado a você cumprir com o seu dever e resgatar seus débitos por conta de várias outras encarnações que você se equivocou. E agora chegou a hora de você se transformar. Quando passamos por momentos de sofrimentos, podemos pensar, estou evoluindo, estou me melhorando. E buscar cumprir o seu dever, simplesmente porque isso é o certo a fazer. Não é? Então nós assumimos esses valores que me exornam o espírito. Se está te incomodando de alguma forma, provavelmente você está correto. Siga a sua intuição. Né? Ouça os seus instintos, ouça o seu coração. Já ouviu? Essa expressão é muito comum. Ouça o seu coração. Se nós ouvíssemos o coração todo o tempo, a nossa vida seria bem mais fácil. Mas nós não ouvimos o coração. Nós ouvimos aquele diabinho do pica-pau, lembra do pica-pau? A gente tem o pica-pau bom e o pica-pau mau. Da época de tática da maioria aqui, menos as crianças. Você conhece pica-pau, né, Júlia? Então tá bom. Tem o pica-pau mau, não tem? E tem o pica-pau bom. E a gente ouve na maioria das vezes o mal. Que é uma pena, porque a gente tem um instinto ainda muito forte em nós. Mas essas pessoas heroínas que têm dentro de si esse profundo sentimento de humildade e de cumprimento do dever são as pessoas que causam, né, espanto e que exornam, só por exornar os seus valores espirituais, querem ser seguidas, né, porque são pessoas muito diferenciadas. E aqui a gente poderia pensar no herói do mártir, como Estevão, foi um mártir muito famoso. O herói do santo, os santos que são canonizados nas religiões. O herói do apóstolo, como o apóstolo Paulo, que é imensamente famoso. Todos esses heróis que no preâmbulo da religião e dos preceitos espirituais, se não quisermos usar a palavra religião, são os que importam. E são os que usamos de exemplo, mas porque são exemplos altamente reconhecidos, porque os heróis anônimos estão escondidos. Alguém que tenha coragem de enfrentar os preconceitos e as comodidades a fim de lecionar amor e compaixão. Já ouviram falar na expressão pagar mico? Ela nos impede de agir. Ela faz com que fiquemos ali imóveis diante de algumas situações porque não queremos pagar mico. O que quer dizer isso? Você não quer sentir que o que você está fazendo chama a atenção dos outros de uma forma que não é a que você quer ser visto. Não é? Tem um livro muito interessante que eu recomendo, que é o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Eu não sei se alguém leu já. Essa autora desse livro, a Brené, ela estudou durante 10 anos a vergonha. Olha que interessante. Esse livro é legal por isso. Ela estudou a vergonha e ela tem um TED muito famoso. Se vocês procurarem o TED dela lá, vocês vão encontrar. A palestra dela é bem legal. E ela fala sobre a vergonha. Que a gente vive com vergonha. E que a vergonha nos impede de agir. Não é? E se deixássemos isso de lado e fôssemos mais audaciosos, conseguiríamos viver a vida plenamente. Conseguiríamos ser mais felizes. Acreditando que mesmo que cometamos erros, tá tudo bem, porque todo mundo comete. Então ela fala bastante disso no livro dela. Eu recomendo.
para quem quiser viver com audácia, tá bom? A fim de lecionar amor e compaixão, entregando-se ao mister do auxílio a todos indiscriminadamente, porque todos somos filhos de Deus. Não importa a cor, credo, religião, orientação sexual, nada. Todos somos espíritos. Todos. Espíritos encarnados nesse corpo de carne que nos serve de ferramenta para a nossa ação no mundo material. Só para isso. Ele não é nada além disso, é uma ferramenta. O seu espírito, ele não tem nenhuma dessa característica. Ele não tem credo, ele não tem religião, ele não tem cor, ele não tem orientação sexual, nada disso. É um espírito que está encarnado nesse corpo agora, por alguma razão. Pelo plano reencarnatório que foi traçado para você, por alguma razão. Que nós conhecemos ou não, depende aí do nosso nível de consciência. Mas estamos aqui, nesse momento, com as pessoas que deveríamos estar. Avançam intimoratos e intemeratos, dedicando-se ao ministério de elevação, sem preocupar-se com o ceticismo de uns nem a zombaria dos outros. Arriscar dizer que é espírita é interessante. Eu não sei em que círculo que vocês vivem, mas hoje o espiritismo é mais aceito, mas há uns anos atrás, você dizer que você era espírita, as pessoas já ficavam com medo, com receio, achavam graça, acredita em assombração, acredita em fantasma, coisas assim. Quanto que o espiritismo não é absolutamente nada disso, mas... E a coragem de desbravar e dizer que você é? Não só o espiritismo, eu estou dando apenas um exemplo, mas em todas as épocas da humanidade, quando você ousou ser alguém diferente do que a sociedade disse que você tinha que ser. Essa frase eu acho muito legal. Destacam-se entre os adormecidos. Aqui na Casa Espírita a gente costuma usar uma expressão bastante interessante. Temos uma montanha para subir. Imaginem que vocês estão ao sopé de uma montanha, bem ali embaixo. Ela é imensa. Ela é imensa e vai exigir muito, muito, muito esforço para a gente subir. Vocês precisam subir essa montanha. Só que vocês têm a escolha. Lembra da escolha do começo? Vocês podem escolher renunciar, subir a montanha e ficar sossegados ali no sopé da montanha, curtindo a brisa, o sol, os frutos, as árvores. Ou se esforçar imensamente porque você quer saber o que tem no alto da montanha. Se você estiver adormecido, você fica no pé da montanha. Se você for um desses que se destaca, você ousa subir. E vai buscar encontrar o que lá em cima te espera, porque o que lá em cima te espera é algo que eu não sei dizer, porque eu não terminei de subir a montanha. Mas eu quero acreditar que eu vou subir e que vamos subir. E que lá encontraremos esse céu prometido para nós. Não nas alegorias que a gente vê, de muitas religiões, mas o céu real dentro de nós, aquela paz que Jesus nos prometeu. Perseguidos e cobrados pelo atrevimento de demonstrarem a excelência das virtudes, e podemos voltar na época de Jesus, o que os apóstolos fizeram, mesmo sabendo que eles seriam perseguidos, o que Paulo fez, mesmo sabendo o que Estevão fez, mesmo sabendo que perseguição sofreria. Fascinados pelos ideais de realização espiritual, distendem braços e sentimentos generosos ao próximo. Você sabe que para você praticar o bem, você precisa apenas de um ato de bondade. Você não precisa se preocupar com o amanhã, com o agora. O que eu posso fazer? E se eu vejo alguém sofrer imensamente, talvez esse braço generoso já seja um ato heróico e me torne um herói anônimo. Porque é para aquela pessoa eu fiz a diferença. Tem um filme muito bonitinho e muito triste, que é A Culpa é das Estrelas. Vocês já assistiram? Ele não é verídico, mas ele é baseado na vida de uma mulher. Esther alguma coisa. Bem bonito. E é uma graça esse filme, E tem uma cena desse filme que chama bastante atenção quando o namorado da Hazel, o Augusto, ele descobre que o câncer tomou conta do corpo dele de novo e que ele vai morrer. Na visão dele morrer, E ele diz para Hazel que o que ele queria era deixar um legado, ele queria ser importante, ele queria que as pessoas reconhecessem ele queria ser visto, E ele mostra ao longo do filme inteiro essa preocupação, que ele quer aparecer, que ele quer que as pessoas reconheçam quem ele é. Ele mostra com as palavras dele lá, que eu não me lembro bem agora. Mas ele deixa muito clara essa necessidade. E aí tem uma hora que a Hazel, a namorada dele, se irrita, principalmente porque é esse momento que ele vai morrer mesmo. E ela diz pra ele
que ele deixou uma marca profunda e uma lembrança profunda, ele quer ser lembrado. Eu acho que essa que é a frase que ele fala, que ele quer ser lembrado. Não é? Que ele quer ser lembrado, a boa minha aluna aqui com a memória boa. E ela diz, mas você vai ser por mim. Você vai ser muito lembrado por mim. Né? E ela que tinha câncer, os médicos sempre perguntavam para ela, qual é a nota, dá uma nota de 0 a 10 do tamanho da dor que você sente. E ela sempre dizia 9, ela conta. Porque ela achava que ela ainda não tinha sentido a dor 10, que ela não desconhecia a dor nível 10, a mais alta. E que a morte dele era a dor nível 10. Olha que interessante, né? Recomendo, é muito bonitinho esse filme. Nesse caso, esses heróis não pretendem ser heróis ou conquistadores, tornam-se pela função a que se entregam, construindo a nova ordem de valores que os fascinam. Os heróis são aqueles que nos mostram, pelas suas ações, o seu exemplo diário de entrega, de abnegação, de altruísmo, o modelo que devemos seguir para realmente não nos destacarmos, porque o herói, ele não quer se destacar. Ele se destaca simplesmente pelas suas ações. Se eu busco destaque, caminho errado. Porque a característica principal do herói que eu falei no começo não é a humildade? Se eu estou buscando destaque está relacionado ao orgulho. Então não tem humildade, eu quero aparecer, quero ser reconhecido. Nesse caso, não há valor. O reconhecimento você recebe aqui na Terra. E nós estamos falando de heróis espirituais. Então vamos pensar que a gente vai receber o reconhecimento quando desencarnarmos. Diversos se consagram entre a opinião pública e são laureados pelo que fizeram, pelo que estão realizando. A gente pode pensar em vários nomes aí. Alguém que ficou extremamente famoso, principalmente por cumprir o dever. Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Franco. E nós temos nomes aí muito conhecidos, se a gente falar do espiritismo, Haroldo Dutra, não é? O Rossandro Kilindi, e assim vai. Não é? Pessoas que realmente, né, aparecem, mas que aparecem simplesmente por estarem cumprindo o seu dever. Não porque buscaram esse holofote. Nós temos que falar dos heróis anônimos, que não se permitem reconhecer como tal, que vivem uma vida humilde, recolhida, fazendo o seu dever não por grandes atos, mas por pequenos atos que mudam a vida de um hoje, de outro amanhã e de outro depois de amanhã. São pessoas que nunca se queixam no cumprimento do dever, porque sabem que é isso que enche a sua alma de alegria. Jamais se exibem. Fazem o que fazem porque sabem que deve ser feito. Não se dão conta do alto significado de suas vidas. Enquanto que elas recebem reconhecimento, aplausos, nossa, que legal, vejo o que você fez, ela não acha aquilo tão relevante. Quando ela recebe aquele agradecimento, ela fala, nossa, mas eu não fiz nada demais. Ela pensa. Porque para ela aquilo não é nada demais mesmo. Realiza com naturalidade. É natural. O bem e a necessidade de praticar o amor ao próximo e à humanidade é mais forte do que qualquer coisa. Ela faz porque ela sabe que é aquela... E na verdade não é só o que ela sabe que deve fazer, mas isso a deixa feliz. Ela fica mais feliz em doar do que em receber. Não se consideram especiais ou missionários. Entendem que ajudar é um dever, como eu já falei. Preferem socorrer a serem socorridos. A alegria de prestar o auxílio ao próximo as faz muito mais feliz do que se alguém dá a elas um ato mínimo de generosidade, compaixão, de amor. Trabalham com humildade e abnegação, sempre, sem se queixarem. Encontram-se nos mais variados segmentos sociais e humanos. Podemos encontrar essas pessoas em todos os lugares. Com eles, a humanidade galga mais elevados degraus de ascensão. Quem se lembra dos enfermeiros gentis e incansáveis quando faz uma cirurgia, fica internado, passa por um procedimento? Geralmente nos lembramos do médico. E do enfermeiro? Aquele que durante a noite foi lá, cuidou de você, te deu o remédio, te acalmou, conversou com você, fez você sorrir. Cuidou com imenso carinho. São heróis anônimos que dedicam a sua vida a cuidar do próximo. Principalmente aqueles que ficam nas UTIs. Pensem nos enfermeiros que trabalharam durante a pandemia. Não só enfermeiros, médicos também. Eu estou dando o exemplo aqui dos mais anônimos. Mas imagina essas pessoas da saúde tão especiais que colocaram a sua vida em risco para ajudar os outros.
Heróis anônimos. Sustentam a fé dos que estão em desespero, e mesmo sabendo que não há saída, e mesmo sabendo que a pessoa está com doença crítica, que pode desencarnar a qualquer momento, ela anima a pessoa, traz um pouco de alegria para a vida daquele doente. Ajudam os amargurados, animam e encorajam os que se deprimem. Mestres pacientes, que abrem luz nas mentes sombreadas pela ignorância e perversidade. São aquelas pessoas que identificam as sombras em outro, mas sabem que aquele outro também é um filho de Deus, também é falho e perfeito, e que também vai buscar sua evolução e vai aprender. E dedica a essa pessoa um gesto de carinho, envia para ela vibrações de amor. Sabe que ela vive na ignorância e na perversidade por desconhecer o bem, só por isso, mas que em algum momento ela chegará lá. Mães e pais silenciosos que se afadigam em sacrifícios sem exigir afeto ou gratidão. Vocês já pensaram quantos pais e mães encarnaram na Terra, sabendo que receberiam um filho com características às vezes que seriam muito doloridas para ele e para os próprios pais? Às vezes com doenças hereditárias que fariam com que os pais se dedicassem a vida toda a ele. Às vezes com deficiências do corpo físico. Coisas que trariam mais dificuldades na encarnação. Mas eram vivências importantes para aquele espírito e esses pais se entregaram a isso. E não precisa ir só nisso. Às vezes pais e mães que aceitaram receber o espírito só por aceitarem, porque hoje isso está tão difícil. Ninguém mais quer ter filho. Você ter pai e mãe já é um ato de imenso amor. Porque a humanidade está profundamente confusa. Não entende a importância desse amor ao próximo. Precisamos demonstrar isso com esses atos. Pais e mães que abrem mão das próprias vidas para cuidar dos seus filhos são heróis anônimos que estão ali, lutando todos os dias. Quanta gratidão temos a eles, será? Só pela oportunidade que eles nos deram de encarnar. Só por ela. Filhos ternos que cuidam dos seus genitores pelo dever de amar e servir. Simplesmente porque sabem que aquele pai ou mãe que o recebeu merece sua profunda gratidão e cuidam dessa pessoa na fase mais difícil da vida, nas coisas mais complexas que ela tem que viver. São filhos heróis. Porque não são todos que fazem isso, não é? Muitos abandonam os pais na velhice. Amigos solidários que ajudam sem exigir reconhecimento, que estão ali em qualquer momento, para qualquer coisa. Pessoas simples que repartem o pão. Aqueles que já têm tão pouco e mesmo assim doam parte do que têm para quem está passando fome. São heróis anônimos. Religiosos abnegados que fogem das luzes glamourosas da ostentação e vaidade. Religiosos que estão ali cuidando do seu, das pessoas que convivem ali na sociedade. Cuidando do seu rebanho, né? Essa expressão é interessante. Estão ali, cuidando, ajudando, amparando. E que não pedem luzes e holofote. Companheiros de lutas que oferecem um ombro gentil, simplesmente porque sabem que tudo que alguém precisa quando está sofrendo é um ombro gentil. Irmãos de caridades que descem da sua condição social quando se deparam com fosso moral. Irmãos que às vezes têm uma posição na sociedade, uma condição financeira mais elevada, mas que abrem mão disso para descer às condições mais simples e sofridas, para amparar esses irmãos que precisam. Existem tantos desses. E às vezes julgamos essas pessoas. Muitos espíritos que aderiram ao cristianismo nascente, tornando-se heróis da fé, anônimos uns, célebres outros, que igualmente doaram tudo quanto possuíam, inclusive a vida física, a fim de que o Cristo, que neles habitava interiormente, se expandisse em direção da humanidade. Suas existências, ricas de renúncia e de amor, de sacrifício e de abnegação, constituem as páginas mais nobres da história dos tempos que se iniciaram com o nascimento do Mestre Nazareno. São os exemplos que temos na Bíblia. Quantos que temos? E quantos exemplos que temos de pessoas que eram realmente anônimas? Só nos lembramos das figuras que marcaram, mas as anônimas nós não nos lembramos, não conhecemos, não sabemos, estavam lá cumprindo com a sua missão, cumprindo com o seu dever. E hoje ainda isso acontece, não é? Quem sabe falar daquele amigo, quem lembra do amigo de Divaldo Franco, Nilson, que ajudou ele a fundar a Casa do Caminho, mas que nunca
Ninguém nunca deu bola pra ele. E ele tava lá. Divaldo não teria feito nada sem ele. Herói anônimo. E a tia do Chico Xavier, que cuidou dele enquanto a mãe não pôde, porque sem ela ele não teria conseguido fazer tudo que ele fez. E quero citar aqui uma das minhas preferidas. Amélie Kardec, a esposa de Allan Kardec. Mulher abnegada, dedicada. Ficou com Kardec nos momentos mais difíceis e ela o incentivava a fazer o trabalho que ele tinha que fazer o tempo todo. Todas as vezes que ele desanimava, a Amélie estava ali. Ah, mas a gente sabe quem ela é, mas ela não tem relevância. É Kardec que tem relevância. A Madame Kardec. Não é? Uma heroína anônima. Faze-te herói anônimo do amor e respira felicidade íntima durante a jornada da terrestre. E aí, poderemos fazer ter sentido a nossa existência plenamente. Só porque fazemos o nosso dever, praticamos o bem e o amor. E seremos heróis anônimos. Teremos o reconhecimento no mundo espiritual, não aqui. Mas garanto a vocês, vai valer a pena. Muito obrigada, viu, pessoal, por me ouvirem. Agora, vamos fazer uma prece rapidamente para a gente encerrar. Pedimos a Deus que nos ilumine, que faça com que esse sentimento prevaleça em nosso coração e nos permita seguirmos praticando o bem, cumprindo com o nosso dever, com aqueles que estão ao nosso redor, simplesmente, para que sejamos, sim, cada dia, espíritos mais elevados. Obrigada, Jesus, que assim seja.